Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. BRs maranhenses registram 3 mortes nesse domingo. O Unicef abre inscrições para o selo 2025-2028. Fraude fiscal. Cefaz investiga compras suspeitas que superam 270 milhões de reais. UFMA promoverá um webinário sobre o Sistema Eletrônico de Informações, Inteligência Artificial, do básico ao avançado. Inscrições para o prêmio Empresa do Ano encerram-se nesta segunda-feira. Tem economia com Wagner Matos. Tem concursos e oportunidades. Esporte. Raíssa Leal conquista a primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street nos Estados Unidos. Campeonato Maranhense, Bode e Tubarão vencem jogos de ida e garantem vagas na final. Série D. MAC supera Imperatriz e Sampaio empata com Tocantinópolis. No Rádio Opinião tem uma entrevista sobre educação e qualificação profissional. A gente vai conversar com a diretora executiva da Faculdade Laboro, a professora mestra Luciana Protásio. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. É isso aí, nesta segunda-feira, dia 5 de maio de 2025, Mayra, hoje, Dia Mundial do Trânsito e da Cortesia ao Volante. Dia Mundial da Higiene das Mãos. Dia Internacional da Parteira. Dia Internacional da Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona. Dia do Patrimônio Mundial Africano. Dia da Comunidade. Dia Nacional do Líder Comunitário. É também Dia Nacional das Comunicações. Também Dia da Arma de Comunicações do Exército. Dia Nacional do Expedicionário. Dia do Marechal Rondon. Dia Nacional da Pessoa com Visão Monocular. Dia do Artista Pintor. Dia Nacional sobre o Uso Racional de Medicamentos. E Dia Mundial de Higienização das Mãos. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992172647. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Muito mais aqui na 106, 7 horas e 16 minutos. O que vem agora, Mayra Nogueira? As manchetes dos principais impressos locais. Manchete do dia. Manchetes do dia. A gente começa com o Imparcial. Você pode conferir também em imagens através da live do Jornal Rádio Universidade. Confira no YouTube diretamente em www.universidadefm.ufma.br. Esse é o nosso site. Ou então diretamente no YouTube Universidade FM 106. Por lá, aqui a manchete de O Imparcial. Deputados federais do Maranhão apoiam a abertura de CPI do INSS. 3 parlamentares federais maranhenses se posicionaram favoravelmente à criação da CPI para investigar fraudes bilionárias envolvendo deduções indevidas de beneficiários. O requerimento de abertura da CPI, protocolado pela oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na Câmara dos Deputados, recebeu a assinatura de 185 parlamentares, incluindo 3 maranhenses. São eles: Duarte Júnior, do PSB, Alan Garcês, do PP, e Aloysio Mendes, do Republicanos. É isso aí. Brandão evita antecipar debate sucessório do governo, análise de política também, né? Também como destaque, Maranhão de Reencontros abre a prévia oficial do São João do Maranhão, né? A concha acústica da Lagoa da Jança foi palco da abertura do Maranhão de Reencontros, evento que tem aí a prévia, que é a prévia oficial do São João do Maranhão e que acontecerá todos os domingos do mês de maio, na Lagoa da Jança.
No domingo, ontem, dia 4, teve a apresentação do tambor de crioula Arte Nossa, Boi Pirilampo, Boi de Nina Rodrigues, Companhia Barrica e também Boi da Maioba. Abriu aí de maneira maravilhosa, né? Esse período pré-oficial, né, de São João. Maravilha. 22 anos no ar, feijoada de aniversário do Mundo Passaporte, aqui Madalena Nobre. E O Imparcial, A Verdade Custou Caro, aqui também, texto de Felipe Clã na parte de política. Não podemos deixar de mencionar mudanças estéticas aqui na capa de O Imparcial, 99 anos, né? Foi de segunda-feira, dia 5 de maio, né? É de segunda-feira, dia 5 de maio. Geralmente essas mudanças acontecem, né, no dia 1º de maio, dia do trabalho, né, também dia do jornal, né, o jornal O Imparcial, rumo aí aos 100 anos. É isso aí, parabéns aos diários associados aqui no Maranhão, representado aí pelo O Imparcial. 7h19, o que é que tem aí no Jornal Pequeno, Mayra Nogueira? Manchete principal: INSS prepara plano para ressarcir aposentados vítimas de fraude. A medida foi discutida em reunião na tarde de sexta-feira, conduzida pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, e que contou com a presença dos novos dirigentes do INSS. O deputado é acusado de receber 5,4 milhões de entidade investida por fraude no INSS. O deputado Edson Araújo é acusado de ter recebido 5,4 milhões da Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão. Preso por matar major da PM, detento causa tumulto e ameaça agentes na central de custódia. Com apoio da FAPEMA e FINEP, segunda edição do Lacine abre portas para o audiovisual maranhense. Essa segunda edição do Lacine, Laboratório de Audiovisual, foi aberta na noite de sexta-feira, com a presença de atores e diretores, abrindo portas para o audiovisual maranhense. Maranhão do Trabalho com Dignidade, uma página de Carlos Brandão, que está aqui no Jornal Pequeno, e ainda a gente encerra: Amor que não se mede, o cuidado de Deus envolve tudo. E quantas horas de sono são necessárias por noite? Uma matéria importante sobre saúde e prevenção aqui no Jornal Pequeno. É isso aí, esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta segunda-feira, dia 5 de maio. Daqui a pouquinho tem os destaques dos portais. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. Dirigindo sempre com cuidado, aqui na 106, 7h21. As primeiras informações que chegam aqui através do Waze.com é que a Avenida Jerônimo de Albuquerque está bastante demandada em quase toda a sua extensão, assim como a Avenida dos Franceses e aqui na Avenida dos Portugueses até a barragem do Bacanga está complicada na entrada e saída aqui da área Itaqui-Bacanga. Quem tem mais informações do trânsito é Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a você que começa a semana com a gente, sintonizando a Universidade FM, acompanhando o Jornal Rádio Universidade. Adalberto, diferentemente da Avenida Jerônimo de Albuquerque, esses trechos aí que você colocou, a extensão dela, a exemplo aí do Coafum, Angelim, Vinhais, essa extensão toda aí para quem segue o sentido centro, bastante movimentado. No sentido contrário, mais tranquilo, a gente traz informações da Avenida São Luís, Rede França, ali na altura do bairro Turu, onde nesse momento o trânsito ele segue fluindo sem problemas nos dois sentidos. Por hora, então, em relação à Avenida São Luís, Rede França, que costuma ter o trânsito bastante demandado, como você frisou, agora nesse momento ele segue relativamente dentro da normalidade, fluindo nos dois sentidos da via. São essas informações relativas, então, à Avenida São Luís, Rede França, Adalberto, Mayra. Participe você também na audiência, tá? 99217-2647 é o nosso WhatsApp. E aproveitando aqui para mandar um alô para Mari Silva Mourão, que está com a gente no YouTube. Um bom dia e uma ótima semana, Mari Silva Mourão. 7h23, Mayra Nogueira.
Notícias da cidade. É isso aí, Borges. Vamos começando falando justamente sobre as BRs, né? Nesse apanhado aí de feriadão, operações, claro, no sentido de minimizar acidentes, mas teve morte, né, Borges? Exatamente, Adalberto. Registros referentes ao domingo, ao dia de ontem, foram registrados 3 óbitos, registros ocorridos em Açailândia e também em Carolina, informações da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, um registro em Açailândia e 2 em Carolina, isso em relação a mortes. Em Açailândia, no quilômetro 319 da BR-010, por volta do meio-dia desse domingo, do dia de ontem, ocorreu um acidente de trânsito grave, foi uma colisão transversal, acidente que resultou em um ferido grave e um morto. Veículos envolvidos foi uma motocicleta e um carro de passeio. A motocicleta o motociclista, na verdade, tinha 37 anos de idade e acabou morrendo no local. O condutor do automóvel, um homem de 57 anos, ele sofreu lesões graves. O outro registro de acidente foi em Carolina, no sudoeste do Maranhão, foi durante a madrugada desse domingo, registro no quilômetro 39, também da BR-010, acidente de trânsito do tipo queda de ocupante de motocicleta, situação que resultou na morte do motociclista. Terceira morte também foi registrada na cidade de Carolina, no quilômetro 35 da BR-010, dessa vez foi um acidente de trânsito do tipo atropelamento de pedestre, atropelamento que resultou na morte do pedestre, um homem de 55 anos de idade, morador de Carolina, ele morreu no local. Situações que fazem parte dos registros desse domingo, ocorrências de trânsito, que foram aí 4 acidentes, sendo 3 graves, 1 ferido e 3 mortos. Essas, então, informações da PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Adalberto, Mayra. Lamentável, né? 7h25. Mayra, mudando de assunto, tem falar sobre fraude fiscal, né? Isso, Adalberto. A Cefaz investiga compras suspeitas que superam 270 milhões de reais, não é isso, Borges? Isso, Mayra, entre os investigados estão mais de 500 pessoas físicas, elas são ligadas a empresas no Maranhão e entraram na mira da Cefaz, a Secretaria de Estado da Fazenda, o motivo suspeita de fraude fiscal. Para chegar a essa possibilidade, a Cefaz realizou um levantamento recente e esse levantamento apontou que essas pessoas teriam movimentado mais de 270 milhões de reais, isso em compras de mercadorias realizadas com seus CPFs, quando deveriam ter utilizado o CNPJ das empresas que estão vinculadas como sócios. A partir, então, dessa situação, foi indicado acendeu um alerta para a possibilidade de burlar o recolhimento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, esse imposto que é obrigatório na comercialização de produtos. A estimativa da Cefaz é que mais de 40 milhões de reais deixaram de entrar nos cofres públicos com essas manobras. Foi que apontou, então, a investigação conduzida pela Unidade de Planejamento da Ação Fiscal, unidade que utilizou dados cruzados, a nota fiscal eletrônica e acabou chegando aí a discrepâncias entre compras registradas em CPF e a real atividade comercial de seus titulares. O relatório, ele mostra ainda que as compras elas foram feitas em outros estados, o que também pode indicar o uso de subterfúgio para escapar aí da tributação estadual. Também foram identificadas pessoas físicas sem vínculos com empresas que fizeram aquisição de alto valor e também sem fazer o recolhimento aí do imposto devido. Diante, então, da irregularidade, a Cefaz vai notificar as empresas que realizaram compras de forma indevida. A partir dessa notificação, os sócios vão ter, então, até 20 dias para regularizar essa situação, vão precisar incluir as notas fiscais nas declarações, também o pagamento do ICMS, isso com acréscimo de multas e juros. Aí, em situação de desobediência, se o prazo estabelecido não for respeitado, vão ser aplicados autos de infração com penalidades mais severas. Adalberto, Mayra. É isso aí, o governo do estado fazendo pente fino
7h28, mudando de assunto mais uma vez, Borges, vamos falar sobre o selo Unicef, né? Abriu inscrições para a edição 2025-2028. De que trata esse selo, Borges? Adalberto, selo Unicef para os municípios do semiárido e também para a Amazônia, que está ligado a questões de políticas públicas para essas regiões. O Unicef, então, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, está com inscrições abertas para essa nova edição, a edição do selo Unicef 2025-2028, voltada, como dissemos, para 18 estados do semiárido e também da Amazônia. No Maranhão, dos 217 municípios, 216 podem aderir. A adesão ela é voluntária ao programa, apenas a capital São Luís não está inclusa. O objetivo é impulsionar avanços concretos nos indicadores sociais da infância e adolescência, isso com base em 3 eixos centrais de atuação: gestão por resultados, políticas públicas e participação social. Nessa nova edição, Adalberto, Mayra, o selo Unicef ele vai priorizar a abordagem étnico-racial, especialmente de meninas e meninos indígenas e também quilombolas. As adesões elas podem ser feitas até o dia 9 de junho. A adesão ao programa, a gente lembra, ela é gratuita e voluntária. Ela pode ser feita pelo site do Unicef, selounicef.org.br. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges. Para finalizar, Mayra Nogueira, a participação de Borges ao vivo aqui, vamos falar sobre UFMA, né? A UFMA promoverá webinário sobre o Sistema Eletrônico de Informações, Inteligência Artificial, do básico ao avançado. Que notícia maravilhosa, hein, Borges? Mayra, iniciativa da Universidade Federal do Maranhão, por meio das Superintendências de Tecnologia da Informação e também da Superintendência de Comunicação Social, vai promover, então, nesta terça-feira, um webinário sobre recursos e ferramentas do Sistema Eletrônico de Informação, iniciativa que vai ser realizada de forma online, diretamente do canal no YouTube, vai ser a partir das 16h. Na ocasião, então, vai ser apresentado um novo módulo do complemento do sistema. Ele incorpora, então, recursos de inteligência artificial. O objetivo é otimizar o trabalho dos servidores públicos. Foi desenvolvido pela Anatel. Ele oferece funcionalidades avançadas como a recomendação de processos e documentos similares e ainda a busca por informações relevantes. O grande destaque da ferramenta é que seu assistente é baseado em inteligência artificial para interagir com os documentos do sistema. Essa interação, aí então, é o grande destaque dessa ferramenta, essa possibilidade de interação. No site da UFMA, para os interessados em participar desse webinário, tem um link que direciona, então, para a participação nesse webinário. Outras informações podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portal padrão.ufma.br. Lembrando que no portal padrão.ufma.br está lá o link para quem se interessou e quiser participar desse webinário amanhã, terça-feira, a partir das 16h. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges, pelas informações neste primeiro bloco. Mandar um alô também para Ronaldo Teixeira, as filhas Sofia, Maria Helena, esposa Adriana, todos lá no Turu, acompanhando a gente, tá? Quem tá por aí, Mayra Nogueira? A Isabel na Vila Bacanga, também a Socorro Brito está em Pasto do Lumiar, o Renato e a Luzia também sempre acompanham o Jornal Rádio Universidade aí em Pasto do Lumiar. Maravilha. No segundo bloco do Jornal Rádio Universidade, você vai conferir inscrições para o Prêmio Empresa do Ano. Encerram-se nesta segunda-feira. Tem economia com Wagner Matos. Olha, tem concursos e oportunidades. E no esporte, Raíssa Leal conquista a primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street nos Estados Unidos. Campeonato Maranhense, Bode e Tubarão vencem jogos de ida, garantem aí as vagas na final. Série D, MAC supera Imperatriz. Sampaio empata com Tocantinópolis. No Rádio Opinião tem uma entrevista sobre educação e qualificação profissional. A gente vai conversar com a diretora executiva da Faculdade Labora, professora mestra Luciana Protásio. Tem também as manchetes nacionais. Previsão do tempo. Não sai daí, a gente volta já já. Jornal Rádio Universidade. Telesaúde responde. O que é autismo? Transtorno do espectro autista. Bom, o autismo, chamado pelo termo médico de TEA, transtorno do espectro autista,
é definido pela presença de déficits persistentes na comunicação e interação sociais, em múltiplos contextos, atualmente ou por história prévia. Quer saber mais sobre o tema? Participe das web palestras ao vivo pelo canal do Telesaúde UFMA no YouTube, com certificado garantido. Caso seja profissional de saúde no Maranhão, com KINES ativo, não perca tempo. Faça o seu cadastro na nossa plataforma de teleconsultoria, a Sofia, e comece a tirar dúvidas agora mesmo. Acesse sofia.telesaude.ufma.br. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Prefere aulas presenciais ou online, ao vivo, com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as duas opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Matricule-se também com sua nota do Enem. Em Direito, Estética, Psicologia, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Recursos Humanos, Análise de Sistemas, Redes de Computadores, Gestão Hospitalar, Serviço Social e Gestão Pública. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7 horas, 37 minutos agora, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mara Nogueira, como a gente promete, né, a gente tem que trazer aqui a atualização dos portais da capital maranhense na manhã desta segunda-feira, dia 5 de maio, um mês novinho pra gente, né? Isso, Mara Nogueira, dando também os parabéns, né, do Dia do Trabalho. Atrasado, né, mas o que importa é que estamos aqui, né? Enfim, parabéns, Mara Nogueira. Parabéns 7 horas. para nós. Todo dia é dia do trabalho, do trabalhador. Verdade. Mas que bom que tem um dia especial. Começando aqui, portanto, com o Jornal Pequeno, você confere também, né, se quiser acompanhar as imagens na live do Jornal Rádio Universidade. Daqui no Jornal Pequeno, mais de 270 milhões de reais em compras suspeitas levam a Cefaz Maranhão a investigar fraude fiscal. Informações que a gente teve aqui no primeiro bloco, né, no Jornal Rádio Universidade. Em G1 Maranhão, falando também sobre acidente, né? Idosa morre após ser atropelada por uma motocicleta na Avenida Daniel de Latouche, aqui em São Luís.
E a manchete de O Imparcial é: ex-ministro Carlos Lupe repete o roteiro e pede para deixar cargo de ministro novamente, né? Segunda vez, né? Carlos Lupe repete o roteiro e pede para deixar cargo de ministro novamente. 7h38. Agora, Mara Nogueira, quem vem com informação é Maiara Cordeiro. Ela fala sobre as inscrições para o Prêmio Empresa do Ano. Elas encerram-se nesta segunda-feira. Maiara. A Associação Comercial do Maranhão prorrogou até segunda-feira, dia 5 de maio, as inscrições para o Prêmio Empresa do Ano. Quem planta trabalho, colhe resultados. A iniciativa tem como objetivo reconhecer empresas e empreendedores que atuam no Maranhão e se destacam no mercado de trabalho. Para participar, é necessário que as empresas interessadas façam parte do quadro de associados da ACM. Há no mínimo 6 meses e ter a partir de 5 anos de exercício no Estado. A premiação contempla neste ano 4 categorias: microempresa, pequena empresa, média empresa e grande empresa. Após o período de inscrições, a ACM vai seguir um calendário de etapas com uma avaliação das empresas inscritas, que vão ter acesso às vantagens como diagnóstico empresarial, avaliação de gestão e consultas técnicas, feita por uma equipe técnica da entidade e consultores especializados. Em seguida, acontece o anúncio dos finalistas, em um total de 12 empresas. As classificadas participam da etapa de votos junto aos associados da Associação Comercial do Maranhão. Inscrições e mais informações no site acm.ma.com.br. Com redação de Elis Rodrigues, Maiara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo e tábua de maré. Faltando 20 minutos para as 8, São Luís amanheceu com sol, mas pode chover pela manhã, à tarde e noite. A umidade está 94%. Temperatura 24 graus. A média mínima 25, a máxima 31 graus. Informações do Clima Tempo. E vamos agora à tábua de maré neste dia 5. Primeira pré-mar aconteceu a 1h01 da madrugada, com 4,7 metros. A segunda será a 1h29 da tarde, com 4,8 metros. Baixa mar, a primeira aconteceu às 7h06, com 1,8 metro. A segunda será às 7h57 da noite, com 1,5 metro. Notícias do Brasil. Agora a gente traz as informações, as manchetes nacionais. A gente começa com o Estado de São Paulo, nesta segunda-feira, que tem como manchete: sucessor de Francisco, dossiê sobre papáveis, expõe tentativas de influenciar cardeais em conclave. O documento, com perfil de 20 nomes, entre aspas, mais expostos, chega ao grupo que escolherá novo Papa, a partir de quarta-feira, esta quarta-feira, portanto, conclave, tá? Destaque também: perfil de jovens e alta de idosos põe modelo de previdência em xeque. Mudanças na preferência de trabalho da geração Z, popularização de apps e envelhecimento indicam necessidade de nova reforma no sistema de aposentadoria do Brasil. Agora vamos aos destaques de Folha de São Paulo. Mara Nogueira. Folha de São Paulo: super salário de juízes supera a verba de política pública em locais pobres. Vencimento mensal chega a 111 mil. A Associação de Magistrados afirma que valor acima do teto é de natureza indenizatória e ilegal. Ministério do Trabalho quintuplica repasse a ONGs. O Ministério do Trabalho quintuplicou o valor dos convênios com ONGs no ano passado. E ainda, Bolsonaro recebe alta e deixa hospital após 3 semanas. Esses são os destaques dos principais impressos. São 7h42 agora. Cotação do dólar e do euro. Vamos à cotação do dólar, que teve queda de 0,41%, está cotado a R$ 5,65. O euro teve queda de 0,6%, cotado então a R$ 6,39. Quem vem agora é Wagner Matos, trazendo análise da economia para esta semana. Não é isso, Wagner? Bom dia.
Oi, Adalberto. Bom dia para você, Mayra e amigos da Rádio Universidade. Sexta-feira, o Ibovespa fechou na neutralidade. Ficou nos 135.134 pontos. Na semana, a alta foi de 0,29%. O comportamento mais tranquilo foi por causa do alívio na tensão da guerra tarifária entre os Estados Unidos e China. A China começou a isentar alguns produtos dos Estados Unidos de tarifas em importações. Além disso, o governo chinês está avaliando uma oferta americana para manter diálogos sobre a questão tarifária. A cotação da soja no Maranhão, a saca de 60 quilos, manteve-se em R$ 114. O milho caiu, ficou em R$ 71,34. E a arroba do boi, de 15 quilos, teve baixa e ficou nos R$ 292. Na agenda econômica da semana, teremos decisão da taxa de juros pelo Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, o IPCA, que é a inflação oficial do país, produção industrial, produção e vendas de veículos e a intensificação das divulgações dos resultados do primeiro trimestre das empresas listadas em bolsa. Uma boa semana a todos e até mais! Concursos e oportunidades. Faltando 15 minutos para as 8, agora tem dicas de concursos e oportunidades com Joelma Baldez. E a semana começa com ótimas dicas, iniciando com o seletivo do Vem Que Tem Atacarejo em São Luís. Vagas para cargos administrativos, atendimento ao cliente e liderança, além de vagas para pessoas com deficiência. Inscrições no site vagas.solides.com.br. Continuando com o concurso nacional da Polícia Federal, são 6 vagas no Maranhão para os cargos de assistente social, médico clínico, médico psiquiatra e agente administrativo. Inscrições no site da Sebrasp, sebrasp.org.br/concursos, até o dia 21 de maio. Taxas de R$ 90 a R$ 110. Finalizando com a Universidade Federal do Maranhão, que oferece 8 vagas para o cargo de professor substituto nas áreas de filosofia, sociologia, psicologia da educação, entre outras vagas. Inscrições até o dia 19 de maio no site sigrh.ufma.br. Taxa de R$ 100. Com redação de Alice Rodrigues, Joelma Baldez, Jornalismo Universidade FM. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos com as informações do esporte. Mara Nogueira, a gente começa falando sobre Raíssa Leal, que venceu a primeira etapa da Liga Mundial de Skate Street lá nos Estados Unidos. A primeira etapa aconteceu em Miami, no último sábado, marcada por mais um título para a skatista brasileira, né? Skatista maranhense, o 13º na competição e também o 17º pódio na Liga. Apesar de cometer erros na primeira volta, a Raíssa conseguiu corrigir na sequência e apostou em manobras individuais com muita habilidade, somando um total de 32,1 pontos. É isso aí. Raíssa Leal competiu contra 4 japonesas e uma australiana e subiu ao pódio ao lado de Chloe Covell, que ficou em segundo, e com a japonesa Koko Yeshuzawa em terceiro. Vamos agora mudando de assunto, trazendo aqui Adalberto Júnior sobre Bode Tubarão, que vencem jogos de ida e encaminham vagas para a final do Maranhense. O MAC goleou o IAP por 4-0 no Nhozinho Santos e o Sampaio derrotou o Imperatriz no Frei Epifânio, lotado por 2-1. As partidas aconteceram na última quarta-feira, dia 30 de abril. E os resultados abriram importante vantagem às duas equipes. E no último sábado, a FMF, Federação Maranhense de Futebol, definiu os locais dos jogos de volta das semifinais do estadual.
previstas aí para a quarta-feira, dia 7. Sampaio Correia vai disputar a vaga da final com o Cavalo de Aço no Castelão, às 7h. O Tubarão só precisa de um empate para garantir classificação. Já o Imperatriz tem que vencer, com 2 ou mais gols de diferença. Se a diferença for de apenas um gol, a decisão vai para os pênaltis. O MAC, Maranhão Atlético Clube, vai enfrentar o Canário da Ilha no mesmo horário, às 7h, no Nilzinho Santos. Pode também, só precisa de um empate, tá? O IAP, por outro lado, tem de vencer por 5 ou mais gols de vantagem. Uma vitória por 4 gols leva a decisão para os pênaltis. Adalberto, Bode supera Cavalo de Aço e Tubarão empata com Tocantinópolis na Série D. Essa é a notícia. Maranhão Atlético e Imperatriz Sampaio, do Grupo B, jogaram pela terceira rodada do Brasileiro no último sábado. Agora vão dividir a agenda de treinos para as semifinais do estadual na quarta-feira e a quarta rodada do fim de semana. O MAC bateu o Cavalo por 3-0 no Castelão, conquistando aí a liderança invicta do grupo com 5 pontos. Contou com os gols de Miqueias aos 22 e abriu a vantagem aí com mais um gol aos 4 minutos do segundo tempo. Aos 32, o Capote fechou o placar. No mesmo horário, teve duelo entre Tubarão e Tocantinópolis, que terminou sem gols no estádio Ribeirão, no interior de Tocantins. Com o resultado, o Sampaio somou 4 pontos e ficou no 4º lugar. Os times voltam a campo na quarta rodada do Brasileirão, na Série D, no próximo sábado, dia 10, às 4h. MAC enfrentando o Tocantinópolis, a partir de 4h no Castelão, e Sampaio duelando aí com o Imperatriz, às 7h30, lá no Frei Epifânio. Vamos acompanhar tudo e trazer para vocês, lembrando sempre que temos muito esporte, diariamente, segunda a sexta, ao meio-dia, aqui no Apito Inicial. Já no sábado, às 11h, apito inicial para você. Fique ligado, a redação aqui de hoje é de Joelma Baldez. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Na entrevista de hoje, no Rádio Opinião, a gente vai falar sobre educação e qualificação profissional. Para isso, a gente conversa com a diretora executiva da Faculdade Laboro, a professora mestra Luciana Protásio. Confira. A Faculdade Laboro é reconhecida em todo o estado do Maranhão, sendo uma das instituições de ensino mais destacadas nas últimas décadas. Para falar sobre essas ações e projetos, a gente conversa agora com a diretora executiva da Faculdade Laboro, a professora mestra Luciana Protásio. Professora Luciana, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, um bom dia a todos, e é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Maravilha. Parceiros, né, que somos, a Rádio Universidade e a Laboro, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa história, né, que é muito bonita, né, da Laboro no ensino, sendo uma instituição de altíssima credibilidade aqui no nosso plantel, digamos, de instituições de ensino. Enfim, já são algumas décadas já de um trabalho solidificado, né? Queria que a senhora falasse justamente sobre isso e como está a Laboro atualmente. Estamos em 2025. Então, a Faculdade Laboro, ela é uma instituição, ela iniciou suas atividades com cursos de técnicos, depois ela foi para cursos superiores de graduação, e a faculdade, dentro dos cursos que ela trabalha, nós temos cursos de tecnólogos e cursos de graduação a nível de bacharel e licenciatura. Então, a Faculdade Laboro, hoje, ela é uma faculdade nota 5 no MEC, como todos sabem, né? É a nota máxima do MEC, onde nós trabalhamos cada curso, cada disciplina, cada professor, ou seja, todos os itens em que o MEC ele exige para ser uma instituição de excelência. Então, nós trabalhamos diariamente para que cada dia a Faculdade Laboro ela se consolide como uma instituição de ensino superior de excelência e de qualidade. Já são quantos cursos? Hoje nós temos os cursos superiores de gestão de RH, administração, gestão hospitalar, o curso de estética e cosmética, que é o nosso carro-chefe, né? A Faculdade Laboro hoje ela é bem conceituada no nosso curso de estética. Que é um ramo que tem crescido bastante. É um ramo que tem crescido bastante. O curso de direito, o curso de
psicologia, enfermagem, porque nós temos 2 unidades, né? Então, a Faculdade Laboro, ela iniciou suas atividades no São Francisco. Então, hoje nós temos também no Jardim América uma outra unidade, né, um campus da Faculdade Laboro. Tem metas para aumentar? A gente já está atendendo aí, né, aqui nessa Sim. área do São Francisco, que é uma área mais tradicional, digamos assim, Sim, né? sim. Próximo ao centro, enfim, bairros aqui, Renascença, Calhau, e do outro lado da cidade, lá para a cidade operária também, que tem uma capilaridade gigantesca, né, de um potencial gigantesco também, né? Enfim, tem algum outro ponto da cidade que vocês já estão pensando? Não, na realidade, muita gente pergunta por que a Faculdade Laboro, né, nós temos no São Francisco, como você falou, que é bem mais tradicional, é próximo ao centro, ao Renascença. E por que a Faculdade Laboro foi colocar um campus na Cidade Operária, lá no Jardim América, né? Então, isso foi bem antes da pandemia, foi um sonho da nossa reitora, a doutora Sueli Tonial, em que ela colocou esse campus visando exatamente melhorar a vida das pessoas, né, daquela comunidade, da área da Cidade Operária. E quando ela colocou, que foi antes da pandemia, né, que ela inaugurou no outro dia, né, fechou em função da pandemia. E nós retornamos à Faculdade Laboro e hoje é uma grande instituição naquela comunidade de referência. Então ela pensou na questão social, né, do ensino chegar até aquelas pessoas onde lá deslocamento, um deslocamento, né, lá não tinha, né, nenhuma instituição de ensino. E a Faculdade Laboro, ela foi pioneira nesse ramo, lá na Cidade Operária, Jardim América. Então, hoje nós temos uma comunidade muito grande e temos pretensões, sim, de ampliar, não de uma outra instituição, outra unidade, mas de ampliar os nossos cursos Onde lá no ele nosso já campus, existe, onde ele já existe. Na verdade, agora sim, agora, que eu digo depois da pandemia, tem poucos anos, né, que na verdade está começando o trabalho lá, né, que infelizmente a pandemia ela teve consequências desastrosas aí, claro, enfim, muitos projetos foram descontinuados, né, Sim. Mas enfim, agora sim, fazendo de fato, né, essa unidade, né, lá na Cidade Operária. E vamos falar sobre esses projetos de extensão. Tem atendimento à comunidade também, né? Clínica de Estética Laboro, né? Com atendimento à comunidade, aí aos alunos, com alunos supervisionados, também um núcleo de prática jurídica, com atendimentos jurídicos gratuitos, né? Exatamente. Eu só vou retomar um pouquinho sobre a questão, né, quando a Faculdade Laboro ela surge no Jardim América, na Cidade Operária, em que ali também se consolida nosso EAD. A Faculdade Laboro ela tem cursos presenciais e cursos EAD. Então, a pandemia veio, realmente, muitas instituições tiveram que se adaptar ao processo, e aí a Faculdade Laboro se adaptou e se consolidou enquanto instituição de ensino, e que tem cursos à distância também. Isso já na pandemia? Isso já na pandemia, já que começou, né? Então estava funcionando. Estava funcionando, né? Então, a Laboro, ela tem, sim, os cursos EAD, também tanto na graduação quanto na pós-graduação também que se consolida. Então, a Faculdade Laboro, logo após a pandemia, lá em 2022, ela atende uma determinação do MEC, onde a curricularização ela precisa ser consolidada nas matrizes curriculares. Então, houve todo um estudo, todo um trabalho diferenciado de análise das nossas matrizes e incluindo a curricularização, ou seja, a extensão nas matrizes. Então, hoje a Faculdade Laboro ela tem um diferencial, porque nós estruturamos disciplinas onde a extensão ela está incluída no nosso curso. Então, o que é isso? É onde todo o trabalho, os alunos, eles ultrapassam os muros da instituição, onde o que eles aprendem em loco, na teoria, eles vão para a prática. Então, eles vão atender a comunidade, que é isso que a curricularização ela prevê. Né? Atender a comunidade, saber que aquele aluno ele está preparado para atender uma população, ele precisa disso. Então, para isso, os nossos professores, eles são capacitados, porque nem todos os professores têm essa visão de como chegar na comunidade, mas a gente faz todo esse elo com a comunidade, o professor ele é capacitado, consequentemente ele capacita o aluno, né, ele orienta o aluno, e o aluno é preparado para ir para a comunidade. Isso são em todos os nossos cursos. Todos os nossos cursos. Ora, atendemos na instituição, como na clínica de estética, por exemplo, com procedimentos para atender a comunidade, ou no nosso núcleo de prática jurídica, que é lá na Cidade Operária,
né? Então, assim, esses alunos que estão lá estão com o professor supervisor para atender a demanda social. Essa dimensão social é muito importante para as empresas, para as Extremamente. instituições, né? Isso externamente, isso aumenta a credibilidade, né, das instituições e também reforça esse elo social mesmo, propriamente dito, né, que é muito importante. São ações que justamente falam dessa necessidade que hoje a sociedade tem. Não é isso? Aqui no país, a gente vive um país que tem várias distorções e essas ações elas reforçam muito mais isso. Enfim, como é para vocês justamente trabalhar diretamente com o público, levando, né, para essas pessoas, comunidades, enfim, trabalhos como esse, né? O que vocês observam nas pessoas quando entram em contato com vocês e qual a relação a partir disso? É bom deixar bem claro que os projetos, que nós chamamos de projetos interdisciplinares, né, que é uma disciplina que está em todos os nossos cursos, eles acabam surgindo de uma demanda da comunidade. Não somos nós que vamos atrás, né? Não somos nós que vamos entender. A demanda ela vem da comunidade. Então, o nosso público, o público da Faculdade Laboro, são alunos mais maduros, estão no mercado de trabalho, e realmente a questão da idade, eles querem melhorar a vida deles. Então, esse público é diferenciado. Então, eles mostram assim, professora, lá na minha comunidade há uma necessidade disso. Lá na minha comunidade, nós temos um problema social dessa envergadura. Então, aí sim, os projetos eles são desenvolvidos em cima para atender uma demanda. Então, a gente sempre está dizendo para os alunos, a gente precisa, às vezes, eu não conheço, mas eu vou lá na comunidade, eu vou conhecer a comunidade, e se eu vejo que a comunidade tem necessidade de serviços, por exemplo, de enfermagem, nós temos nosso curso de enfermagem, então nós vamos e levamos os serviços necessários para aquela comunidade. Então, tem todo um estudo diagnóstico da comunidade, e aí nós, assim, eu digo muito com segurança que o nosso aluno ele traz, porque ele é da comunidade. Então, na hora que ele está na instituição, ele diz a problemática. Então, nós vamos lá, estudamos aquela comunidade, fazemos o diagnóstico e aí sim trazemos para a faculdade, né, para a instituição, onde os alunos, geralmente com os professores, montam os seus projetos e aí eles irão aplicar naquela comunidade. Então, assim, nós temos vários relatos, né, de pessoas que foram atendidas e hoje estão na Laboro, né, compartilhando, inclusive pais de aluno que contribuem conosco, né, na instituição em virtude de um projeto que chegou até a comunidade, né, até o bairro dele. Qual o impacto disso na didática? Na didática, assim, o aluno ele entender que aquilo que ele está aprendendo ele vai ser aplicado. Porque o que acontecia era uma coisa muito, vamos dizer assim, individualizada. Ele olhava aquilo ali na prática. Forma mecânica. Né, uma forma mecânica. Ele olhava aquilo ali na prática, ele tem tudo na prática, mas quando ele vai lá para o campo, como é que ele faz isso? Porque lá na instituição, nós temos laboratórios de referência, né, então ele tem tudo, ele tem todo o aparato tecnológico que ele precisa para compreender aquele conteúdo. Mas, às vezes, ele está na comunidade, ele precisa ter estratégias para atender. Então, isso na didática muda porque o professor traz a realidade para a sala de aula. Não fica só nos livros. Tem cursos livres, né? Gratuitos também, né? Sim. Quais são eles? Os cursos livres que nós temos, eles estão atrelados a um programa, que é o Laboro de Oportunidades. O Laboro de Oportunidades, a faculdade ela abre as suas portas para que as pessoas elas venham cursos na área de informática, cursos de primeiros socorros, né? Cursos na psicologia, enfim, então são vários cursos que nós ofertamos para que as pessoas elas consigam perceber, né, qual é o formato, como é que é a instituição, e o que elas poderão ajudar na comunidade, geralmente também nas escolas. Bom, para a gente finalizar, professora, como as pessoas podem encontrar a Laboro, enfim, virtualmente, né, que é mais rapidinho. Bem, na realidade, acessando o nosso site, é importante que vocês vejam todo o nosso trabalho, o trabalho que é desenvolvido pela Faculdade Laboro, acessando o nosso site, laboro.com.br, e aí vocês poderão acessar
e ver lá todos os nossos projetos, né, os nossos cursos, as nossas unidades, inclusive os atendimentos na clínica, né, na clínica de estética, no nosso NPJ, os atendimentos que são feitos gratuitamente para a comunidade. Temos também cursos, palestras, que as instituições poderão também contar conosco para estarmos presentes em determinados momentos, mas ficamos à disposição. Mas podem acessar o site e com certeza todos os contatos estarão lá. Maravilha. Só um adendo aqui sobre essa questão da clínica de estética Laboro, né, que esse ramo que tem crescido, se manifestado bastante, né, no setor de serviços. Como surgiu, quando surgiu e como está se desenvolvendo? A clínica de estética, Isso. na realidade, assim, nós estamos agora com uma clínica nova, né? Uma clínica que tem vários procedimentos. Nós temos uma coordenadora do curso que ela é extremamente atuante nesse trabalho. E aí são vários procedimentos. O que é que eu sugiro? É que vocês entrem no site, no caso da Laboro, laboro.edu.br, na realidade, e vocês vejam lá todos os procedimentos. Tem procedimentos gratuitos, tem procedimentos que não são gratuitos. Sim. Mas, com certeza, os valores são acessíveis, perto de uma clínica, né, normal. Por quê? Porque nós atendemos a comunidade. Então, existem aparelhos, existem técnicas, existem, inclusive, professores convidados que trabalham exatamente para atender a clínica, a questão social. Bom, eu acabei de conversar aqui com a professora mestra Luciana Protásio, ela é diretora executiva da Faculdade Laboro, falou aqui com a gente um pouco sobre essa grande instituição aqui em nosso estado. Professora, muito obrigado pelas informações, que a gente continue também com essa parceria com a Rádio Universidade aqui por longos anos. Pronto, foi muito bom estar aqui com vocês. Os nossos cursos, são mais de 20 cursos que a Faculdade Laboro ela tem, e estão disponíveis. A instituição está disponível no momento que vocês precisarem, e dizer que a Laboro ela faz parte da educação de qualidade do Maranhão, tenho certeza disso, por isso que nós somos nota 5 no MEC. Maravilha, parabéns. E mandando um abraço também à professora Sueli Tonial, né, que comanda essa grande instituição que é a Faculdade Laboro. A professora Sueli é muito entusiasta, né? Então sempre cada dia que passa, ela quer mais e mais melhorar a instituição. Então, o que existe de inovação, tecnologia, que ela possa inserir na nossa instituição, com certeza ela não mede esforços para isso, para melhorar a educação desse estado. Educação na veia. Na veia, tem, com certeza. Você confere essa e outras edições no site, nos perfis e também nas plataformas de áudio da 106. Até a próxima. Agradecendo a sua presença até aqui no Jornal Rádio Universidade. A gente fica por aqui. Mara Nogueira continua com Sessão das 8, com muita música boa. Começando a semana para cima com você, tá? A gente volta amanhã com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Um bom dia e até amanhã.